Oi, gente, tudo bem? Hoje é a nossa aula de geografia e nós vamos falar mais um pouco sobre as paisagens. Vamos lá? Na aula passada, a gente viu um pouco sobre as paisagens e os elementos concretos e não concretos das paisagens, ok? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, igual a gente faz na sala de aula, a prof sempre relembra um pouquinho para depois continuar a aula, tá? Então, vamos lá. Os elementos concretos são aqueles elementos que são fixos, que são construídos pela natureza ou pela sociedade local. Lembrando, elementos concretos são os elementos que são fixos, construídos pela natureza ou pela sociedade local. Já os elementos não concretos é quando os elementos culturais, né, eles, como as tradições locais, por exemplo, eles correm o risco de se perder se a paisagem concreta for modificada, tá? Então, a gente viu isso lá na aula passada. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre as paisagens em destaque. Para isso, eu quero que vocês abram seus livros lá na página 87. Página 87. Vamos lá, então? Paisagens em destaque. Lá na página 87, a gente pode ver que ao reconhecermos uma paisagem especial, podemos utilizar critérios específicos para conhecê-los melhor. E esses critérios são identificando a paisagem, descrevendo a paisagem e avaliando a paisagem. Então, quando a gente identifica uma paisagem, por meio das características de destaque, é possível afirmar que ela é predominantemente, ela é natural, ela é arqueológica, ela é histórica, como que é essa identificação da paisagem? Já a descrição da paisagem, de que forma você a descreveria? Que detalhes chamam a sua atenção? De que forma os elementos estão dispostos na paisagem? Então, como que vocês descreveriam essa paisagem diante destes tópicos? E a próxima, avaliando a paisagem. Que valor a sociedade local dá a ela? Sendo natural, está preservada ou há muita intervenção humana? Como essa paisagem é? Como que você avalia essa paisagem? Então, a gente consegue ver aqui um exemplo, ó. Essa aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Quem não conhece pessoalmente já conhece por fotos ou pela televisão, né? Então essa paisagem, ela atrai turistas do Brasil e do mundo pela beleza da vista que pode ser contemplada do Alto Cristo Redentor. Quanto à preservação das características naturais, é preciso um olhar mais aproximado das águas, das praias e da vegetação que cobre aquelas montanhas, né? Então percebe-se que a cidade se formou a partir de elementos naturais, dos morros, das formas do litoral, com praias arredondadas, aspectos que chamam a atenção, né? E a gente consegue ver assim, aqui a gente está vendo por uma vista aérea, né? Então chama bastante atenção. É uma paisagem que integra elementos naturais como mar, praia, morros, ilhas e a vegetação, além dos elementos culturais como cidade, os barcos e os monumentos do Cristo Redentor, que está lá no finalzinho, a gente consegue ver o Cristo Redentor, né? Então, gente, agora, ali na próxima página, a gente, ó, aqui a gente também consegue ver uma atividade, um arquipélago que se chama Arquipélago Fernando de Noronha, que são as paisagens que permanecem, né? Existem paisagens que são apreciadas e valorizadas exatamente por permanecerem como são. É o caso de lugares que, pelas condições históricas ou naturais diferenciadas, requerem a preservação e conservação, com o objetivo que sejam conhecidas e apreciadas também pelas futuras gerações. Essas paisagens identificam um lugar e, por esse motivo, são especiais. Elas podem ser consideradas patrimônio natural ou até um patrimônio cultural, né? Ou até mesmo da humanidade. No Brasil, algumas paisagens são patrimônios do país, que é o caso dessa daqui que a gente acabou de ver, o arquipélago de Fernando de Noronha. Ela é considerada um patrimônio do país, né? Então, mas vamos pensar um pouquinho. A gente vendo essa paisagem aqui
Fernando de Noronha, e voltando um pouquinho ali na paisagem do Rio de Janeiro, prestem atenção aqui na paisagem do Rio. Vocês pararam para pensar quais os impactos ambientais, né, que causaram toda a construção dessa cidade aqui, né? Existem praias aqui nessa região do Rio de Janeiro que não são apropriadas para o banho, para estar visitando, por conta da poluição. Então, os impactos ambientais são muito fortes, né? Então, quando uma cidade ela é projetada ou ela é iniciada e vai crescendo, às vezes sem um projeto, existem sim impactos ambientais naquela região. E esses impactos, eles refletem tanto na parte que é onde tem as árvores, né, e também na parte onde tem o mar. Então é muito triste isso. Por quê? Porque às vezes a gente acaba não pensando por esse lado, né? Às vezes a gente vai lá, acha tudo tão bonito, mas não pensa no impacto que aconteceu para desenvolver aquela cidade. Porque naquele mesmo lugar existiam bichinhos, existiam animais, e que muitos animais agora não voltam mais lá porque não existe mais árvores por perto, existe só a cidade. Então, isso acontece em várias cidades do país, não é somente no Rio de Janeiro. Podemos usar também como exemplo a cidade de São Paulo, tá? Então a gente já sabe que algumas paisagens permanecem e algumas paisagens se modificam, como é a questão ali do Rio de Janeiro, tá bom? Agora, para fechar esse conteúdo, eu quero que vocês façam lá na página 88 do livro, aqui onde eu vivo. Então você vai escolher uma paisagem de destaque do seu município e vai fazer uma investigação, tá? Então, por exemplo, assim, eu moro em Florianópolis, então eu vou achar uma paisagem de destaque de Florianópolis e vou fazer toda essa investigação aqui que está pedindo da página 88, tá bom? Ali na número 8, vocês vão falar, vocês vão fazer um desenho ou colar uma foto da paisagem que vocês avaliaram, ok? Não precisa colar foto se não tiver, pode ser também uma de uma revista ou de um jornal, ou fazer um desenho, ok? Gente, bons estudos, até a próxima aula, fiquem com Deus.